Muito bem, fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos começar agora mais um bate-papo de Position. Hoje é dia 31 de maio de 2020. Vamos encerrar aí maio em grande estilo com esse vídeo, observando os movimentos do mercado da semana passada e também o que podemos esperar para as próximas semanas. Você que está chegando aqui agora, muito bem-vindo. Meu nome é Luiz Fernando e toda a semana eu trago esse tipo de conteúdo aqui no canal, legal? Bom, essa semana, galera, tivemos aí uma semana importante, uma semana relevante no nosso mercado, vários sinais de continuidade no movimento de alta que o mercado já vinha apresentando. Tivemos também aí start de algumas compras dentro da minha carteira e também eu fechei uma operação de venda que eu tinha aberto lá no começo da crise. Tudo isso eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo aqui. Bom, vocês olharam aí no título do vídeo, vocês devem ter lido que esse vídeo é um vídeo especial. Por quê? Eu vou, além de fazer o scan do mercado como toda semana, eu também vou dar uma olhada com vocês nos gráficos mensais. Sim, o mês terminando, faz todo sentido nós observarmos aí os gráficos na escala mensal e observar o que o mercado está nos dizendo, legal? Além disso, eu vou colocar hoje também o desempenho da minha carteira no mês de maio. Então aí sem atrasos, né? Esse mês vou colocar aqui para vocês como foi o meu desempenho no mês de maio, nesse mercado tão volátil, tão errático que nós tivemos aí durante todo esse mês. Legal? Bom, o último lembrete é que, como vocês sabem, esse vídeo aqui tem um cunho educacional, então eu trago para vocês aqui a minha observação sobre o mercado e o que eu faço aí com o meu dinheiro, como que eu aloco o meu dinheiro nas operações aí de compra e venda de ativos através do Trend Following, que é a filosofia aí que eu utilizo, e a escala de position, ou seja, a escala utilizando gráficos semanais, que é aí o tipo de operação que acho que faz mais sentido para 90% das pessoas do mercado, pois a pessoa não precisa de muito tempo, então uma pessoa aí que tem aí 1, 2 horas por semana, ela pode muito bem escanear o mercado, observar os ativos que estão interessantes e colocar as ordens de compra, as ordens de venda para a semana seguinte. Claro que para isso ela precisa de conhecimento, de técnica para fazer isso de uma forma mais segura, de uma forma mais consistente. Bom, então chega de papo, vamos começar o scan. Antes de mais nada, vou pedir para vocês o like, não se esqueçam, isso é muito importante para o canal. E também para você que não segue aqui, não se esqueça aí de clicar no botão de seguir o canal. Bom, vamos então, galera, abrir aqui o Ibovespa e olhar o que o mercado fez essa semana. O mercado, como eu disse, fez um movimento muito forte, muito impressionante. E era um movimento que nós já havíamos conversado aqui há algumas semanas. Então, já está na tela aí para vocês o gráfico do Ibovespa, de novo lembrando na escala semanal. E notem, essa semana aqui nós tivemos um movimento muito forte, que eu vou circular aqui para vocês. Vou fazer esse retângulo aqui. Notem o candle que o mercado fecha essa semana, galera. Temos o mercado superando aquela região dos 84 mil pontos que nós havíamos conversado há muito tempo. Você que acompanha aqui o canal sabe que a gente já vinha falando dessa região aqui há umas 4 ou 5 semanas como uma região extremamente importante de rompimento para a continuidade do movimento de alta do mercado. Então, basicamente, o que nós devemos entender e ler no mercado agora, galera? Nós temos dois tipos de pessoa nesse atual momento do mercado, dois tipos de pessoas. Nós temos aí os que acreditam no mercado numa continuidade do movimento de baixa, então é aquele indivíduo que acredita que esse movimento todo aqui é apenas um repique. E tem aquela pessoa que acredita nesse movimento como um movimento de oportunidade, ou seja, que esse movimento aí é um desconto, um tremendo desconto, e que nesse momento é um momento assim extremamente relevante para a compra de ativos, para a compra de ações. Basicamente, nós tivemos até o rompimento dessa linha verde que vocês estão vendo aqui, uma briga aí muito grande dessas duas filosofias aí de mercado. E o que acontece com esse rompimento aqui, galera? Muitas pessoas que vinham carregando operações short, muitas pessoas que vinham carregando vendas no mercado começam a estopar essas operações. Eu mesmo, como eu disse para vocês no vídeo, eu tinha
uma posição de venda aberta lá desde o começo da crise e essa operação simplesmente foi estopada agora, porque eu vejo que o mercado começa a dar sinais aí de força. Então eu não quero que o mercado coma todo o dinheiro que eu acabei ganhando nesse movimento, então acabo estopando e saindo com algum lucro dessa operação e muitas pessoas acabam vendo da mesma forma o mercado. Então esse stop da galera que acabava apostando na venda e também o impulso dos compradores no mercado acaba movimentando o mercado e deixando uma barra como essa que nós estamos vendo aqui essa semana. Então nós temos sim, no médio prazo aí, um movimento muito comprador no mercado. Agora a pergunta de $1 milhão ou $1 milhão é se esse movimento é só uma continuidade do repique, dessa linha que nós estamos vendo aqui, ou se é sim um movimento aí de retomada da tendência onde o mercado iria buscar lá o topo histórico em uma correção praticamente aí em V. Se nós falarmos simetricamente pelo conceito da simetria sanfonada lá, tão espalhada aí pelo Márcio Noronha no mercado, nós deveríamos esperar o mercado fazer isso daqui, ou seja, o mercado ir buscar lá os 119 mil pontos, porque olhando para trás nós não temos aqui, né, memória de preço nesse movimento, ou seja, no crash as pessoas venderam ou desfizeram das suas posições muito rapidamente, então nós não temos aqui um patamar de resistência tão forte que poderia impactar a alta dos preços nesse exato momento. Porém, se nós observarmos aqui no gráfico no passado, nós sim poderíamos assumir a premissa que essa região aqui de preços que se dá por esse topo rompido e esse fundo que foi registrado aqui no passado, lá em torno dos 98 a 100 mil pontos, sim, é uma região importantíssima de preços, não só pela a questão aqui dos topos que foram respeitados e os fundos também que foram respeitados, mas também pelo número redondo que é o 100 mil, né? Então podemos sim esperar talvez o mercado buscar essa região aqui dos 100 mil pontos, então vou colocar aqui essa linha, que também está aqui a média de 50 períodos, que julgo eu será uma região importante de teste no mercado nas próximas semanas. Caso o mercado venha, lembre-se galera, todos os movimentos deixados graficamente, nós dependemos de uma confirmação, ou seja, esse candle de alta deixado essa semana seria confirmado na semana que vem, caso o mercado consiga superar os 88.174 pontos. Isso sim traria um viés para a busca lá dos 100 mil pontos, um cunho aí de repique mais alongado no mercado. Aí sim nós deveríamos ter o teste definitivo para a crença da continuidade aí da tendência de baixa, com esse repique sendo concluído, ou caso o mercado vá concluir essa correção aí em V. Agora, a minha leitura é sim uma leitura altista, temos os sinais dados para isso, então o mercado rompendo essa região sim traz um viés altista, traz uma expectativa de continuidade do movimento de repique, pelo menos nas próximas semanas, é o que eu espero para o Ibovespa no nosso mercado, legal? Vamos dar uma olhada aqui também, deixa eu só arrumar uma coisinha aqui. Aí, vamos dar uma olhada aqui no Small, que é o nosso índice de Small Caps, que também, na ponta do lápis, podemos falar que rompe aqui, né, essa região, com o candle mais fraco. Notem que aqui nós temos um rompimento, mas um rompimento meio chulé, né? Olha aí, o mercado não veio ali, tocou, deixa até uma sombrinha e fecha quase no ponto aqui de resistência, diferente aí do Ibovespa, que já se livra dessa região aqui que nós marcamos. Por enquanto, eu vou excluir essa linha aqui que eu já havia marcado e deixar só essas linhas aqui de rompimento e lá as próximas resistências que o mercado deve enfrentar. Então, voltando lá para o Small 11, nós temos sim o mercado rompendo, mas não com muita força. Vamos ver também se o mercado consegue, na semana que vem, romper a região aqui dos 2.000 pontos. Indo para o mercado americano, dentro da nossa análise aí mais global, vamos então dar uma olhada no mercado americano, começando aí pela Nasdaq. E que movimento, galera!
que movimento de alta. Olhem esse movimento, olhem essa recuperação do índice Nasdaq. O mercado simplesmente fez a correção famosa, correção em V. Então nós tivemos aqui essa porrada para baixo e nós tivemos aí depois o mercado voltando e voltando aí muito forte. Nada mais, nada menos que lá do fundo alcançado no pico aí da crise até o movimento atual, o mercado aí sobe 67% dentro do mercado americano. É uma alta muito, muito relevante, indo aí alcançar o topo histórico novamente. Então temos aqui topo histórico no índice Nasdaq. E a expectativa aqui, na verdade a expectativa seria o quê? Seria um recuo de preços nessa região, para aí sim o mercado ter um rompimento com mais, um rompimento mais saudável, nós podemos falar assim, né? Porque notem que o mercado já vem de altas aí há 1, 2, 3, 4 semanas, então eu vejo como um sinal de cansaço aí nesse movimento de alta de curto prazo. Seria que saudável o mercado corrigir por algumas semanas. Indo para o S&P, nós temos o mesmo movimento, então notem aqui o mercado também deixando um candle muito comprador essa semana, que rompe a região da média de 50 períodos, rompe também aqui essa região que foi topo anterior respeitado aqui. Então temos sim aqui dentro do mercado americano espaço aberto para a busca lá do topo histórico, também fazendo aí uma correção em V. Olhando aqui o nosso IVVB11, para quem não sabe, o IVVB11 espelha o S&P, mais a variação do dólar. Então, para quem quer se expor tanto no S&P e no dólar, aqui é uma sugestão de ETF que tem esse cunho. Então, nós temos aqui dentro do IVVB11 1, 2, 3 semanas de correção. Isso traz toda a premissa altista, caso o mercado venha a superar aqui os R$ 177, e aí o mercado deve vir a buscar o topo histórico no IVVB11, que já opera acima da máxima histórica anterior registrada antes da crise, isso pelo movimento não só do S&P, mas também pelo movimento aí do dólar. Vamos olhar, antes de falar do dólar, vamos olhar aqui então no mercado como geral, mundo afora, e ver como que os mercados aí, de uma forma geral, se comportaram durante essa semana. E para começar, vamos falar aqui do EWZ, que é o ETF do nosso Ibovespa, negociado lá nos Estados Unidos. Então, galera, todas essas ações, na verdade, esses ETFs que eu vou mostrar aqui para vocês, são ETFs de vários países, e aqui, para quem opera fora do Brasil também, é muito acessível. Então você pode ter exposição não só ao Brasil, mas como os Estados Unidos, como Argentina, como Índia, como Suíça. Nós, como brasileiros, temos muito ainda o viés de nacionalidade, né? De só investir no Brasil, quando o Brasil é um país muito pequeno aí com relação aos investimentos, com relação ao mercado de capitais mundo afora. Se eu não me engano, da última vez que eu vi, o mercado brasileiro representava aí cerca de 2 a 3% do mercado global. Então o mercado é muito, muito, muito pequeno, galera. Então vale a pena para o investidor que já tem um tempo, já tem um certo capital alocado, explorar também outras praças, outros países. Bom, mas falando aí do EWZ, nós tivemos aqui o mercado essa semana fazendo um movimento muito importante, que é o quê? Que é o rompimento de toda aquela consolidação em forma de retângulo, que nós já havíamos conversado muitas vezes, em gap. Então aqui nós tivemos aqui um gap formado, que dá toda a cara aqui de ser um gap de fuga. Então aqui o sinal muito altista para esse ETF, para o EWZ. Nós temos aqui como projetar, então, esse retângulo. Nós poderíamos colocar aqui uma projeção aqui de Fibo e observar que, caso esse sinal venha a ser confirmado na próxima semana, nós poderíamos sim esperar aqui esse ETF ir buscar lá a região dos $30 ou quem sabe a região dos $32 para as próximas semanas. Olhando mundo afora, galera, praticamente todas as praças apresentaram sinais bem altistas. Então, olhando aqui, por exemplo, os mercados emergentes, nós temos, por exemplo, a Rússia já também
continuando toda aquela recuperação que já vinha sido mostrada. No mercado indiano aqui nós temos o mercado fechando em alta também essa semana. Chama a minha atenção para a fraqueza aqui do nosso vizinho, do Chile, né? Notem como o Chile foi posto muitas vezes aí como um dos países mais desenvolvidos atualmente da América do Sul e vem apresentando muita dificuldade aí para recuperar, enquanto outras praças, que nem aqui o próprio Brasil ou mesmo a Rússia, vão aí dando continuidade à recuperação. Nós temos aí essa semana ou aí o Chile fechando aí com candle mais baixista. Nós temos aqui até o próprio Peru aqui, ó, o mercado subindo em V, enquanto lá o Chile com uma dificuldade maior para recuperação. A África do Sul, mesma coisa. Nós temos também o México aqui com um gap também de fuga aqui, né, nessa correção, nessa recuperação, na verdade. Turquia, um candle baixista aqui. Na China, um mercado mais enrolado, como nós já havíamos observado em outras vezes. Indo para o mercado europeu, nós temos aqui a Suíça mostrando muita força, aqui os ativos suíços mostrando muita força, o mercado já voltando para cima da média de 50 períodos, um movimento bem parecido com o mercado americano. Isso também é dado aqui na Suécia e nas outras praças, como a Alemanha, o mercado vindo a testar aqui a média de 50 períodos. Espanha com um movimento muito parecido com o mercado brasileiro. Mesma coisa a Itália. Temos a Grécia também o mesmo movimento. Aqui no Reino Unido, um movimento mais fraco, né? Nós temos em Portugal também continuidade no movimento de recuperação. Mesma coisa na França. Temos ainda aqui a Bélgica. E por último, acho que aqui já acabou os países europeus. Então notem como o mercado está conectado, né? Pelo menos nesse ponto de recuperação, nós temos aí as praças globais de uma forma ou outra muito conectadas nos movimentos de alta. A mesma coisa que nós vemos no mercado australiano. Temos aqui, indo para a Ásia, nós temos aqui o Catar também mostrando um sinal de alta, mais fraco essa semana. Olhando aqui Singapura, mesma coisa, o sinal mais baixista. Aqui o Canadá mostrando força nessa recuperação. E por último aqui temos o ouro, galera. Olha o ouro aqui, a força que o ouro vem mostrando nas últimas semanas. Mesmo o mercado acionário se recuperando, nós temos o ouro mostrando muita força. Também aí um ativo que muitas pessoas vêm buscando alocações nos últimos meses, nos últimos anos, principalmente por essa alta liquidez que os bancos centrais vêm dando aos mercados. Então, basicamente, nós temos aí os bancos centrais jorrando dinheiro no mercado, e isso traz uma crença de muita inflação, pelo menos nos próximos anos, para as praças globais, o que dá uma maior procura para esse tipo de ativo, para uma segurança maior no ouro. Então nós temos aqui o ouro, sim, praticamente aí projetando um próximo rompimento que é quase, acho que o rompimento histórico do ouro, quase, né? Nós temos aqui o topo que foi marcado lá em 2011, que se dá aí nos 182 dólares. Aqui eu estou olhando o ouro através do GLD, que é um ETF americano, que replica os movimentos do ouro, que, ao meu ver, é uma das formas mais baratas de se expor ao ouro no longo prazo. Então, para quem quer se expor a esse tipo de ativo, vale muito a pena explorar e pesquisar sobre aí o GLD, que é o ETF que replica os sinais do mercado de ouro. Então, vamos falar então agora do dólar, para terminar a nosso sobrevoo aí nos ativos mundiais. Olhando então o dólar, galera, o dólar me chama a atenção essa semana, um movimento de venda que nós conversamos na semana passada, que seria aí startado caso o mercado tivesse forças aí para fechar a mínima deixada por o candle da semana anterior. Então nós temos aí uma correção no dólar que se dá já do seu topo até aqui de cerca aí de 11%, um movimento muito expressivo de recuo no dólar. Isso no auge, né? Quando todo mundo aí falava que o real ia virar pó, ia chegar a 10, 30 reais, aí temos aí uma correção do dólar dentro, claro, de ainda uma perna de alta. E uma coisa que me chama a atenção no dólar, eu vou até me antecipar, é o sinal deixado no gráfico mensal. Notem aqui como nós temos aí um candle bem baixista no dólar nessa semana. Então nós temos aí um candle de venda com uma sombra superior muito ampla. Se nós colocarmos aqui o indicador
colocarmos as bandas de Bollinger, nós temos o quê? Nós temos aqui o dólar fechando com o candle vendedor no mensal, fora das bandas. Então, sim, se o dólar aqui nós tivermos no próximo mês a continuidade, ou seja, o mercado fechando abaixo dos R$ 5,25, nós sim devemos esperar um período mais corretivo de longo prazo, aí, pelo menos para buscar os próximos níveis aqui de suporte no dólar. Essa é a minha expectativa. Temos assim, sim, essa semana, esse mês, um sinal bem vendedor no dólar dentro da tendência de alta. Vale sempre a pena citar isso. Estamos sim no período corretivo, mas dentro de uma tendência de alta. Bitcoin, vamos olhar aqui o Bitcoin dentro do gráfico semanal. Nós temos aí o Bitcoin consolidando. Aqui dentro daquela região que eu já falei bastante com vocês, deixa eu só apagar as bandas aqui para não poluir o gráfico. Temos aí o Bitcoin aqui testando toda essa região que vai aí dos $10.000 até os $13.000. Vejo aqui como um movimento muito positivo caso o Bitcoin venha a romper essa região aqui. Bom, galera, então é isso. Acabamos a primeira parte desse vídeo. Demos uma olhada aí em cerca de 20 minutos no mercado afora. Temos a nossa leitura de todas as praças, ou pelo menos as mais importantes praças mundiais, e também o nosso mercado. Vamos então agora falar dos meus ativos. Eu vou falar para vocês aqui dos ativos que eu tenho em carteira e também das operações que eu acabei executando ao longo dessa semana. Então eu vou começar falando com vocês aqui de Magazine Luiza. Magazine Luiza fazendo o que a gente havia falado no vídeo anterior, então agora é muito fácil, né? Falar, o mercado subiu, tem todo o viés de retrospectiva, mas não. Eu cravei com vocês no vídeo da semana passada que era um movimento muito importante e nós deveríamos sim ter essa semana um possível rompimento em Magazine Luiza. E esse movimento acontece com um candle bem forte, um candle aí bem comprador, que rompe toda essa região, que é topo histórico. Então temos aqui já em Magazine Luiza esse ativo operando acima do topo histórico, um dos pouquíssimos ativos dentro do mercado brasileiro que consegue já estar em topo histórico, ou seja, a crise já se foi, né? O mercado aí conseguiu anular todo esse movimento de queda que nós tivemos do começo da crise, que foi aqui, até lá embaixo nós tivemos aí um movimento de deixa eu ver aqui, deixa eu pegar, deixa eu mover isso aqui um pouquinho para cá. Então nós tivemos um movimento de venda que foi aí de cerca de 57% e o mercado simplesmente anula isso, subindo do fundo lá embaixo até agora, cerca aí de 157% em 70 dias, um movimento muito impressionante dentro de Magazine Luiza. Esse rompimento traz todo o cunho de novos pontos de alta, então, ou seja, o mercado continua essa tendência que já vem aí há muito tempo, ativo mais forte dentro do nosso mercado aí há cerca de 3, 4 anos. E nós temos aqui o quê? Nós temos esse rompimento todo, que nós poderíamos até traçar esse movimento aqui, nós poderíamos só pegar a projeção aqui de Fibo, do topo rompido, até o fundo, nós teríamos aí alvos em Magazine Luiza nos R$80 e posterior nos R$92. Então vamos marcar aqui alvo lá nos R$80. Esse é o alvo que eu vejo para esse movimento de rompimento dentro de Magazine Luiza. Movimento muito forte, muito expressivo dentro desse ativo. Falando de SLC3, como eu falei para vocês na semana passada, aquele candle deixado na semana anterior inspirava todo o movimento de recuo, de retração nos preços, e isso acontece essa semana. Então temos aqui o mercado superando a mínima da semana anterior e o mercado fecha aí renovando as suas mínimas. Então temos aqui dentro de SLC3 o mercado voltando para essa zona de congestão, toda essa zona aqui marcada, o mercado volta para dentro dela. Então é esperado sim que o mercado aí corrija mais um pouco para quem sabe aí o mercado consiga romper novamente essa região, mas sim é um cenário, é um desenho mais baixista dentro desse ativo. O mercado até chegou a subir essa semana, subir bem mais,
Os vendedores aí mostrando muita força dentro desse ativo. Das posições encerradas essa semana, como eu havia comentado com vocês, eu encerrei a venda em Banrisul, que eu havia startado lá nos R$19,57. Então nós tivemos aí uma venda que acabou gerando uma valorização do meu ativo dessa venda de cerca de 36%. Essa semana o mercado deixa um sinal importante, que rompe a máxima do candle da semana anterior. E essa semana, como eu falei para vocês, stop atingido, posição encerrada em Banrisul. Então, por enquanto, tchau Banrisul. Voltamos numa próxima oportunidade, está excluída aqui da minha relação de acompanhamento. Essa semana eu tive algumas operações de compra, como eu falei para vocês, e a primeira dela a ser startada foi em BTOW, ou BTOW3, que foi esse rompimento que eu havia falado para vocês na semana anterior. O mercado simplesmente foi lá, rompeu, chegou a subir até que bem, mas volta aí para essa região de consolidação. Então temos, sim, uma violação do topo anterior rompido e o mercado não demonstrando força para continuar esse movimento de alta. Sim, devemos esperar mais continuidade dessa consolidação dentro desse ativo, mas vale lembrar que esse é um dos ativos mais fortes do mercado nesse exato momento. Então, sim, não seria também nenhuma surpresa caso o mercado na semana que vem volte a subir, estopando todo mundo que apostou nessa venda aqui nesse momento. Mais um ativo em carteira comprada essa semana foi a Via Varejo. E essa sim mostrou um movimento muito forte, corroborando com o sinal que nós havíamos traçado na semana anterior. Então, tivemos aqui o rompimento dessa consolidaçãozinha que fica bem mais fácil de ser vista no diário. Então, notem aqui como nós tivemos essa consolidação, que estava em cima aí da média de 50 períodos e também acima da média de 10 períodos. Eu vejo aqui como essa região sendo testada foi uma zona importante de teste para ver se o mercado iria ou não continuar esse movimento altista em Via Varejo. E o mercado sim confirma esse movimento e confirma esse movimento com um candle de amplitude de nada mais, nada menos que 23% de alta só essa semana. Então, simetricamente falando, não vejo outro caminho senão aí Via Varejo ir a buscar os R$17,14, que é a máxima do ativo, que é, se eu não me engano, também máxima histórica? Sim, é máxima histórica do ativo. Temos esse cenário desenhado em Via Varejo. Mais um ativo aqui que eu já tinha comprado nas semanas anteriores e essa semana também demonstra um sinal bem positivo. É a Localweb, o ativo mais novo aí no mercado, que a semana rompe com um candle chulé, com candle aí mais de dúvida do que um candle de convicção, mas aí rompe e estamos aí com o ativo superando as máximas. Então temos aí também uma expectativa bem positiva aí para Localweb, topo histórico dentro desse ativo. Aqui faria todo sentido para quem tivesse aí vontade de estar dentro desse ativo. Se eu não tivesse comprado esse ativo anteriormente, sim, faria todo sentido para mim uma compra aqui nos R$27,52, stop lá nos R$23,45. Legal, galera? Então aqui acabamos as operações compradas da minha carteira. Eu vou abrir rapidamente aqui a minha planilha de controle para falar para vocês de como foi esse mês dentro dos meus ativos. Então aqui está a variação da minha carteira esse mês. Como eu já falei para vocês, esse mês a minha carteira rendeu aí 5,43% contra aí uma valorização do Ibovespa de 8,57%. Então sim, o Ibovespa esse mês aqui performando melhor do que a minha carteira. Isso não é nenhuma surpresa para mim, eu já havia comentado com vocês nos vídeos anteriores, porque o fato, isso é dado simplesmente por esse motivo aqui. Notem, galera, esse fato aqui, ó. Nesse momento, eu tenho exatamente 40% do meu capital alocado em ações e o restante em caixa. Sim, boa parte do meu capital esse mês inteiro ficou em caixa. Aí o pessoal fala, mas você deixou de aproveitar uma oportunidade, o mercado estava muito barato, era um movimento de comprar, era um momento de comprar ativos. E galera, como eu falei para vocês lá no começo do vídeo, o mercado hoje se divide daqueles que acreditam que esse movimento de alta é apenas um repique, para o mercado sim voltar a cair no futuro,
e também tem aqueles que acreditam que essa é uma tremenda oportunidade. Só que o que a gente precisa entender, e voltando aqui rapidamente para o gráfico do Ibovespa, é que o mercado não é louco, o mercado não é besta. Esse movimento de queda aqui não foi dado porque simplesmente o mercado está dando uma oportunidade para quem acredita e comprar agora e conseguir um lucro muito bom. O mercado não é assim, galera. O mercado, simplesmente, quando nós vemos uma queda como essa, uma queda de cerca de aí 47% em cerca de 56 dias, isso significa risco. O mercado enxergava naquele momento um risco muito maior. Isso é dado por essa queda, isso é dado pela volatilidade, ou seja, todo mundo que achou e comprou ações nesse ponto aqui dos 70 mil pontos, 75 mil pontos, acabou correndo muito mais risco. E não há nada mais natural do que esse investidor, do que esse trader, ser premiado por esse risco que ele tomou. Sim, ter a coragem de ir lá no mercado, quando o mercado está com uma volatilidade de 30% de movimento em uma semana, 40% de movimento em uma semana, e comprar ativos nessa semana, sim, esse indivíduo está correndo muito mais risco, então ele deve ser premiado por isso. E não é à toa que o mercado subindo e voltando aqui agora para quase os 87, 90 mil pontos, esse indivíduo que comprou aqui, no auge do estresse, ele vai ter aí um desempenho muito melhor porque ele correu muito mais risco. Então, existe aí a questão de valorização, de rentabilidade estar atrelada com risco. Se o mercado não tivesse feito isso e tivesse feito isso na semana que passou aí, caindo muito mais, esse indivíduo que tomou esse risco com certeza estaria mais desconfortável agora. Então o mercado não é simplesmente assim, é simples. O mercado caiu muito, é hora de comprar, a volatilidade está muito alta, é hora de comprar. Todo o movimento que nós vimos aí no passado significa mais risco. E vocês olharem para o passado e ver, mas agora subiu, claro que devia ter comprado lá naquele momento, significa o viés de retrospectiva. Então você acabar ajustando que aqueles movimentos que aconteceram no passado vão acontecer no futuro. Só que uma hora o mercado vai cair porrar aí 30% e vai corrigir um pouco e voltar a cair mais 40%, 50%, como foi lá na crise de 1929. E aí todo esse risco tomado vai detonar o capital e vai correr o capital de quem apostou nesse movimento. E eu vi muita gente apostando, colocando dinheiro da reserva de emergência, dinheiro que não era para isso, em ações, simplesmente acreditando que esse movimento era uma barganha, que o mercado simplesmente estava deixando aí dinheiro na mesa para todo mundo que quisesse aproveitar. Só que existe esse conceito muito importante de volatilidade, de maior risco, e quem acaba tomando esse risco nesse momento, se as coisas acontecem como aquele indivíduo esperou, claro que esse risco deve ser recompensado, legal? Então, voltando aqui para a minha carteira, conforme os sinais vão aparecendo e o mercado vai mostrando que sim, a tendência de alta está voltando ao natural, nós temos aí sim mais oportunidades para alocação de dinheiro que está em caixa para as ações. Nesse momento, olhando aqui o gráfico, vocês podem ver o quê? Vocês podem ver que, mesmo com o movimento de crash aí, o Ibovespa, o senhor Ibovespa, mesmo com essa recuperação, ainda está no 0 a 0. Então, quem começou a investir lá em janeiro de 2019, agora está no Ibovespa aqui praticamente no 0 a 0, perdendo do CDI. Olhem isso que impressionante. O CDI tão xingado, tão criticado, nesse exato momento, supera o Ibovespa. Aqui, no acumulado geral da minha carteira, eu tenho aí um desempenho nesse acumulado de 47%. Eu julgo um desempenho aí muito bacana, dado todo o cenário atual que nós estamos vivendo. Esse movimento aqui de acompanhamento é dado só pela minha carteira 1, que é a carteira mais antiga, a carteira 2, que é uma carteira mais curta, uma carteira mais rápida. Eu ainda tenho pouco tempo de operando ela, então não ainda tenho um histórico para mostrar para vocês, mas ao longo do tempo eu vou também mostrando como essa carteira vai performando com relação ao mercado. Bom, então é isso. Terminamos também aqui os meus ativos e o desempenho da minha carteira no mês de maio. E agora eu quero chamar a atenção para vocês dos destaques do que me chama a atenção para as próximas semanas. Eu vou começar falando aqui dos ativos que vêm demonstrando muita força nesse exato momento. Eu vou começar falando aqui de Card 3. Card 3, galera, foi um ativo aí que, sinceramente, aqui nesse rompimento, eu até falei, poxa, é um rompimento aí que talvez pudesse
ser dada uma compra, mas o que me deixou desconfortável nesse rompimento aqui, primeiro, era a amplitude do stop. Nós tínhamos aí um stop de 21% e também o ativo aí estava meio brigando aqui se rompia ou não rompia aqui, se permanecia ou não acima da média de 50 períodos. Movimento bem parecido com o que nós vimos aqui em Via Varejo, só que naquele momento, na semana passada, Via Varejo estava mais forte do que Card System, só que nós tivemos essa semana esse ativo simplesmente porrando. Olha a movimentação de alta que Card System fez essa semana. Então nós tivemos aí um movimento de nada mais nada menos que 28% de alta em Card System. Card System que abre agora espaço para buscar a sua máxima histórica, que está lá nos R$ 15,94. Eu vejo aí esse ativo com um cenário muito altista. Nós temos aqui o topo, que foi o topo anterior lá em 2017, como também um possível ponto de resistência. Então aí temos aí alguns pontos que devem representar aí correções no mercado. Então vamos esperar e vamos ver como o mercado progride nas próximas semanas dentro desse ativo. Outro ativo que me chama a atenção essa semana é a Prio 3, PetroRio. PetroRio eu falei para vocês na semana passada, junto com o CSN, um dos ativos que eu opero aí por modelos de trend following mais curtos. Então esses ativos eu busco aí estar sempre comprado ou sempre vendido dentro desses ativos. São ativos aí que costumam fazer movimentos de alta ou de baixa muito expressivos. E essa semana nós temos aí esse ativo sim também subindo e subindo muito forte, abrindo espaço para a busca do seu topo, que está lá na região dos R$ 50,84. Galera, esse é um ativo que eu venho observando e é um ativo que eu coloquei como destaque lá no começo do ano e continua, né, mostrando muita força a PetroRio. PetroRio, agora nós temos essa simetria aberta até os R$ 50 e olhando para trás, nós temos aí mais outra simetria aberta dentro desse ativo lá para os R$ 240. Eu vejo, sim, no longo prazo, claro que não vai ser essa semana, na próxima semana ou daqui um mês, quiçá, mas eu vejo sim, caso PetroRio consiga romper os R$ 50, nós temos aí muito espaço para esse ativo andar. Então, é um ativo que está na minha lista, sem sombra de dúvidas. Indo para o próximo, uma que volta agora para a nossa lista de observação, ficou umas semanas aí meio de lado, então não estava aqui na lista, é a VEG. VEG, nós temos o quê? Nós temos em VEG um movimento de alta essa semana, que está acima e testou a média de 10 períodos, e eu vejo aqui como VEG o quê? Eu vejo o VEG vindo a buscar essa região de topo, que está aqui nos 44,20, não é o topo histórico, nós temos o topo histórico marcado em R$ 50, e o fundo marcado aqui nos R$ 36,01. O grande problema aqui em VEG também é a questão do stop. Nós temos um risco muito alto para uma relação expectativa matemática não tão boa assim, pois temos o topo histórico logo acima. Isso deve trazer também um teste e vendedores aí para dentro do ativo. Então eu só observo o VEG, mas sim, é um baita de um destaque nesse exato momento. Temos uma estreante aqui na nossa lista que é a Kepler. Kepler que vem também superando a sua máxima e praticamente testando o topo histórico. Na verdade não é topo histórico, na verdade esse ativo aqui é só esse topo marcado. Outro ativo também com uma simetria muito, muito bacana. Simetria em Kepler está lá nos R$ 46. Então temos aí espaço aberto caso esse rompimento dos R$ 30 aconteça. Espaço praticamente sem maiores resistências até os R$ 46. Outro ativo que vinha performando muito bem antes do crash é a Shu 4. Essa semana faz um movimento muito forte que volta para cima tanto da média de 10 quanto da média de 50 períodos, trazendo esse ativo para uma tendência de alta. Nós temos aí essa semana Shu subindo cerca de quantos por cento? Shu subindo aí cerca de 23%, também um movimento muito forte, muito bacana dentro de Shu. Temos aqui nos frigoríficos essa semana o mercado após corrigir, deixando o candlezinho aí de retomada. Então aqui temos em Marfrig esse cenário, mas o que me chama mais atenção aqui é a Minerva, ou seja, a BIF3. Por quê? Notem que nesse recuo, essa semana, o candle não consegue superar a mínima da semana anterior. Então, ou seja,
é sim um movimento bem bacana aqui, que seria aí impulsionado caso o mercado consiga, na próxima semana, romper os R$13,49. Tem toda a cara, toda a pinta aí também de um possível rompimento aí em Minerva, que é também aí rompimento de topo histórico. Então atentos aí também a esse ativo. Temos a Sinqia aqui brigando, se roendo aqui para ver também se consegue permanecer acima das médias. Movimento bem parecido eu vejo com o que foi em Card, com o que foi também em Via Varejo. Notem aqui, teste de algumas semanas bem em cima da média e depois o mercado rompe e vai embora. Temos em Sinqia esse cenário. Então aqui é uma consolidação marcada por topo nos R$ 22,80 e fundo aqui nos R$ 16,56. O grande problema aqui dessa amplitude é também os stops. Aí temos aqui 26% de stop dentro desse ativo para aí o topo histórico estar a uma amplitude de quanto? De 33%. Então aqui até temos uma relação de risco-retorno maior, mas também um stop bem amplo dentro de Sinqia. Essa semana, lojas americanas foi lá, né? Foi um ativo bem sacana que tivemos aqui o mercado superando na semana anterior esse inside bar, que também era uma barra única e ignorada. O mercado foi lá, rompeu, estopou todo mundo e agora essa semana vai lá e rompe novamente. Então aqui deixa um gosto amargo em todo mundo que acabou alocando risco aqui, foi estopado. O mercado, essa semana, como eu falei para vocês, toca aqui o topo histórico desse ativo. Então era o que não me chamava atenção dentro de Lame. O que eu espero aqui dentro desse ativo seria uma correção aí de 1 ou 2 semanas para uma posterior sim, aí uma compra com mais tranquilidade, com um stop muito mais bem ajustado dentro de lojas americanas. Por enquanto eu só observo. E vamos aqui para o último ativo que entra na nossa lista, que é a Camil. E esse é o ativo mais interessante que eu vejo essa semana. Por quê, galera? Temos em Camil o rompimento do seu topo histórico. Sim, Camil rompe o seu topo histórico, uma correção em V. E essa semana temos aí, após o rompimento, o quê? Um candle de dúvida, que é marcado por esse sujeito aqui. Então temos um candle de dúvida superando e ficando acima do topo histórico do ativo. Então notem aqui, mesmo com esse candle de dúvida, nós temos aí o ativo permanecendo acima desse topo e testando aqui também essa máxima. O que eu vejo para essa semana dentro de Camil? O que nós poderíamos interpretar por esse rompimento aqui seria uma barra também única, que seria ignorada caso o mercado consiga, na próxima semana, romper essa região dos R$ 10,44, estopando todo mundo que apostou na venda desse ativo. Então, vejo como uma boa oportunidade para essa semana. Camil 3, talvez dos ativos olhados, seja o ativo mais interessante para a próxima semana. Vamos falar então agora dos ativos mais fracos no mercado, começando aqui pela IRBR, ou IRB. E o IRB, galera, volta aquilo que eu falei para vocês nos últimos vídeos. Mesmo esse ativo estando fraco, como todos os outros, o difícil de apostar na venda nesse momento, depois de um crash como esse. Mesmo entrando agora, mesmo o ativo estando tão fraco, é esperado uma recuperação do mercado. Muitos players acreditando que esses ativos estão muito baratos, que é uma oportunidade. Deixa eu só colocar aqui para carregar o notebook. Aê! Então muita gente acreditando que esse ativo está muito barato, o que acaba acontecendo como isso, ó. As pessoas vendem, né, na superação da mínima aqui e agora já começam a ser ameaçadas aí por um stop, porque o ativo só essa semana sobe aí cerca de 20%. Então, cenários assim são bem mais complicados de se vender nesse momento. Então, temos aqui o mesmo cenário em Gol. Olhem, Gol aqui deu um sinal de venda, o mercado sobe 2 semanas aí estopando todo mundo. Mesmo caso em Azul, olhem aqui um exemplo clássico aqui. Nós temos aqui Azul, um candelaço de venda aqui. Todo mundo que apostou na venda desse ativo simplesmente é pego no contrapé e estopado. Então aqui, vendas nesse cenário é muito mais complicado, é muito mais difícil. Vendas geralmente fluem mais quando o mercado está mais tranquilo, quando a volatilidade está mais baixa, né? Todo mundo achando que o mercado é uma maravilha, que não há risco nenhum, e nós temos aí oportunidades de venda mais claras do que nesse exato momento. Isso é o que eu frisei para vocês, tanto porque eu não me sentia confortável de vender
nesse momento. Temos aqui, por exemplo, em CVC, o mercado fazendo esse movimento aqui retangular, mas nada demais também. Mesma coisa em Smiles. Aqui nós temos esse movimento também retangular. Olhem aqui, outro exemplo também, aqui Tickets for Fun, o mercado vai lá, rompe essa região de fundo, faz um candle de venda, e aí 2 semanas depois o mercado já começa a ameaçar todo mundo que vendeu esse candle aqui. Temos aqui em 1000, olha aqui também a mesma coisa, todo mundo que apostou aqui começa a também estopar as posições vendidas. Even também a mesma coisa, e aqui acabamos também as ações mais fracas do mercado, e vamos começar agora a falar uma visão mais ampla dos ativos. E aqui, diferente do que eu fiz na semana, na verdade eu vou fazer 2 coisas, vou olhar os ativos mais líquidos rapidamente com vocês. Então vamos falar aqui de Petrobras. Petrobras, semana nós tivemos o quê? Nós tivemos a superação do candle da semana anterior, que dá toda a pinta de fechamento do gap, como nós já havíamos conversado há algumas semanas atrás. Então temos aqui Petrobras indo em busca dos R$ 22,54. No setor bancário, nós temos aí o setor bancário brigando aqui por esse retângulo. Então temos um mercado aqui bem fraco dentro do setor bancário e consolidado não só em Bradesco, como também em Itaú. Notem, enquanto o Ibovespa já rompeu, nós temos aí o setor bancário bem fraco, né? Então nós temos também aqui em Banco do Brasil, foi o único que tentou romper essa semana, mas fecha aí apenas com uma violação, não conseguindo ficar acima desse retângulo marcado aqui. Temos em Ambev, olha que interessante, galera. Em Ambev, nós tivemos aqui o quê? Nós tivemos o mercado tentando voltar para aquela região que agora era fundo e agora virou resistência. Então, aqui também uma aula bem clássica de análise técnica. Nós tivemos essa região marcada como uma região de fundo no papel, que foi rompida, e aí o papel fica abaixo dessa região e tenta aí de todo jeito tentar voltar para cima dessa região, mas temos aí uma resistência muito grande, players aqui apostando na venda desse ativo, e notem aqui como o mercado novamente só viola essa região e fica aí abaixo dela. Então temos aí Ambev demonstrando muita dificuldade para romper essa região. Deixa eu olhar rapidamente aqui no gráfico semanal, no mensal, na verdade. Nós temos aqui em Ambev no gráfico mensal, o mercado também fechando abaixo. Aqui até seria um candle aqui contra a tendência, mas não me anima nada esse movimento aqui em Ambev. Vamos olhar aqui Cielo. Cielo sim é o movimento mais bacana. Olhem aqui em Cielo. Lembram que nós falamos de Cielo nos vídeos anteriores? Nós tivemos aqui o mercado caindo por 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas. E eu falava, galera, aqui é uma região que dá toda a pinta de ter alguma compra, pois estamos em cima do fundo histórico do ativo. Então aqui, após tantas semanas de queda, seria natural, seria saudável, alguma força de compra aparecendo dentro desse ativo. E olhem aqui o que o mercado faz a semana, marcando como um rompimento falso essa região aqui, e o mercado aí subindo bem forte. Olhando no mensal, nós podemos ver o quê? Nós podemos ver aí um candle contra a tendência, um candle que deixa essa sombra inferior bem ampla, que marca aí todo o teste dessa região de fundo histórico. Olhem aqui como foi aqui. Nós temos esse cenário também para os mais otimistas, para os mais aventureiros aí a buscar ativos como esse. Poderia sim uma visão de busca, caso o mercado supere a máxima dos 4,25, de fechamento dessa simetria aberta aqui, que levaria os preços aos R$ 9,12. Sim, teríamos aí esse cenário desenhado dentro de Cielo nesse exato momento. Interessante, bem interessante esse movimento aqui deixado em Cielo. Não é o tipo de sinal que eu gosto de operar, não é o tipo de sinal que está no meu plano de trade, mas aí, sem dúvidas, é um sinal bem relevante dentro de Cielo. Vamos olhar aqui Natura brigando aqui com aquela região de resistência que eu havia colocado para vocês. Vale deixa um candle também bem forte, Vale aqui está bem difícil de ser operada, né? Vale bem errática aqui nesse momento. Temos aqui em CSN, como eu falei para vocês, olhem outro ativo aqui que costuma fazer movimentos muito fortes, tanto de alta quanto de baixa. Olhem CSN aqui que desde aquele fundo até agora o mercado sobe aqui cerca de 42%. O mercado desse ponto para cá caiu 64%. Aqui nós tivemos uma baixa de 36% para depois o mercado subir 39%. Notem como em CSN
é um ativo que costuma fazer essas tendências mais fortes, belíssimo ativo para ser operado em modelos mais curtos. Em Usiminas também, Usiminas nós temos aqui o rompimento dessa região de retângulo, um rompimento bem forte, sendo bem comprador, abrindo toda essa simetria lá para os R$ 11,37 em Usiminas. Gerdau, mesmo cenário também. E aqui acabou. Agora, então, para finalizar de verdade, vou falar com vocês aqui, dar uma rápida escaneada nos ativos, olhando sobre o viés do gráfico mensal. Então vamos começar aqui com o Ibovespa. Temos aqui no Ibovespa, como fala, olha galera, o sinal que o Ibovespa vai deixando esse mês. Nós tivemos o quê? Dentro do Ibovespa, nós tivemos, olhem isso, nós tivemos o mercado dentro desse crash, testando essa região que era topo anterior histórico rompido. O mercado deixou aqui um candle de contra-tendência no gráfico mensal, que foi acionado esse mês. Então temos assim no gráfico semanal um sinal muito comprador dentro do Ibovespa. Se nós pegarmos até da última crise, notem que curioso, dentro dessa última crise que nós tivemos aqui, nós tivemos o mercado corrigindo cerca de 60%, 61% do movimento de alta. Isso foi dado todo aquele movimento de alta que foi marcado desde 2002 até 2008, e o mercado no crash de 2008 corrigiu 60% desse movimento. E se nós observarmos agora, dentro de todo esse período de alta que nós tivemos aqui, nós tivemos aí o mercado batendo onde? Também lá na retração de 0,618, de todo esse movimento aqui de queda. Então temos um cenário muito parecido com esse, o que levaria aí a gente poder acreditar no que? Nesse fractal possa estar sendo espelhado para cá. Então teríamos aí esse fractal sendo repetido aqui. Só que o problema é, esse fractal implicaria no quê? Implicaria no mercado se recuperando até o topo e depois o mercado ficar aí de lado por todos os anos que nós observamos lá, desde 2010 até 2016. Mas faz bastante sentido essa leitura, pelo menos aí no médio prazo, desse movimento aqui, estar sim sendo espelhado para cá. Se nós assumirmos essa premissa, nós sim deveríamos esperar o Ibovespa buscar novamente lá os 119 mil pontos, que seria aí o topo anterior histórico do nosso mercado. Bem importante sinal deixado aqui no Ibovespa, no gráfico mensal. Vamos olhar aqui o dólar. O dólar nós já falamos, então sinal bem baixista no dólar dentro da tendência de longo prazo, da tendência de alta. Então nós temos aqui uma reversão que pode sim trazer o dólar a testar novamente aqui o topo anterior rompido, que está lá nos R$ 4,30. Podemos sim também traçar uma perna aqui de toda essa região, que foi marcada com esse topo. Deixa eu pegar para cá. Na verdade, pegar daqui desse fundo até aquele topo, nós poderíamos aí esperar pelo menos o dólar vir a buscar essa região. Olha aqui, que a região também da retração de 0,618 está quase aí em cima do topo anterior rompido nos R$ 4,30. O que traria esse viés, corroboraria com esse movimento de alta na bolsa e queda no dólar, pelo menos no curto e médio espaço de tempo. Vamos então dar uma olhada aqui nos outros ativos. A garganta já está falhando, mas vamos lá. Como falado para vocês, olhem que bacana aqui, BTOW rompendo o topo histórico. Movimento essa semana, esse mês é de rompimento. Olhem que bonito que está o gráfico de BTOW3 no gráfico mensal, galera. Olhem esse rompimento. Rompimento inequívoco, amplo, de topo histórico dentro desse ativo. Nada. Aqui temos Centauro, também nada. Nessa semana, esse mês, nada. Júlio Simões, nada. Trisul, também nada. EZTEC. EZTEC aqui respeita essa região, olhem, no gráfico mensal. Respeita, foi o topo anterior rompido também. Respeita aqui essa correção
mas não ativa, né? Esse candle aqui está dentro do candle anterior, então temos um inside bar dentro do gráfico mensal. VEG aqui corrigindo, próximo do topo anterior. Júlio Simões aqui me estopou essa semana, semana anterior, e volta a demonstrar muita força. Como eu falei para vocês de Card System, olha como está bonito esse gráfico também. Temos essa consolidação toda, então podemos aqui em Card System trabalhar com esse retângulo todo. Então, caso o mercado venha romper essa região aqui, poderíamos esperar aí uma alta bem forte para esse ativo. PetroRio, como já falado, PetroRio voltou. Olha, PetroRio aqui no crash testou a média de 50 períodos do gráfico mensal e agora volta aí fazendo essa correção que nós já havíamos falado. Com gás, nada. Grendene, galera, Grendene também, ó, bem bacana aí para quem gosta da análise técnica mais clássica, né? Nós temos aí Grendene testando esse mês essa região que é fundo aqui, também foi topo anterior rompido. Temos aí um candle comprador deixado em cima dessa região, o que seria aí, traria todo o viés de alta aí, pelo menos para buscar lá novamente o topo em R$13 dentro de Grendene. Atenção a esse ativo também para o próximo mês. Temos Qualicorp, nada, também nada, Lojas Renner, inside bar em Lojas Renner em cima da média de 50 períodos do semanal. Também aí, atenção a esse ativo. Nada, Happy Vida nada, BBSE nada, CVC nada. Calma aí, deixa eu pegar. Essa lista era curta. Droga, deixa eu pegar na outra lista aqui que eu tenho que tem mais ativos. Temos aqui em Tiet nada, Porto Belo nada, Home nada, BBSE também não, Grendene nós já falamos, Vulcabras tendência de baixa no semanal, no mensal, na verdade. Alpagartas, inside bar no mensal, dentro de uma tendência de alta. Login aqui, sidebar também, recuperando aqui, também era um ativo que eu tinha em carteira, foi estopado, Júlio Simões já falamos. Tegma também movimento bonito em Tegma, olha aqui, o mercado corrige em cima da média de 50 períodos, temos essa semana um candle aí verde, poderia ser um candle mais comprador, mas um movimento bem bacana. Essa aqui é a Rumo também, aqui se nós considerarmos o rompimento dos R$26, esse ativo abre também novamente a simetria lá para os R$88, belíssimo movimento em Rumo. Marco Polo, nada. Randon também nada. Aqui nós falamos aqui de CSN. Petrobras também, galera, aqui notem que caiu, foi abaixo da média de 50 períodos, foi testar toda essa região aqui de fundo, dá toda a pinta também de buscar lá os R$31. Aqui nós temos aqui em Ultrapar um cenário bem mais baixista, ó, no semanal, depois dessa ampla tendência de alta que nós tivemos aqui desde lá de junho de 2000, até aqui nós tivemos uma alta de 18.000%. Nós temos aqui o que? Nós temos, depois desse movimento, nós temos já nitidamente o ativo fazendo topos e fundos descendentes. Então nós temos aí uma tendência nítida e clara de baixa no mensal, galera, dentro desse ativo. Olhem aqui, eu vou colocar os pontinhos aqui para vocês que fica mais fácil de ser visto. Temos esse topo, temos esse topo aqui. Então nós temos aí nitidamente aqui o papel fazendo zigue-zagues descendentes. Eu sei que esse ativo é um ativo aí que muita gente gosta por causa dos fundamentos e tudo mais, mas simetricamente falando, nós temos aí dentro de Ultrapar, aqui fundo a ser buscado nos R$2. Nos R$2. Temos uma tendência bem baixista dentro de Ultrapar. Ambev, como nós falamos, olhem como fica mais nítido esse movimento de Ambev aqui no mensal. Nós temos aqui o papel tentando voltar para cima desse suporte, que agora é resistência, né? Nós temos aí uma simetria bem baixista em Ambev, que já está também abaixo das médias no mensal. Não, nada também. Júlio aqui, qualquer, aqui no JHSF também nada. Cirela deixa assim um candlezinho em cima da média de 50 períodos. Não. Ciel, olha como falei de Ciel aqui no mensal, tá bem bonita Ciel no mensal, para quem gosta desse tipo de argumento. Olha aqui Ciel deixando um candleaço aí de reversão dentro de um contratendência que vem lá desde 2016 até agora,
um dos sinais mais bonitos deixados em Ciel nesse momento, mas não é o tipo de modelo que eu gosto. Nos bancos, deixa eu apagar esses pontinhos aqui. Vamos ver aqui nos bancos como está a coisa. Então, nos bancos nós temos essa consolidação que está em cima desse fundo aqui, que é uma região importantíssima de suporte dentro dos bancos. ABC também testando esse fundo. Banrisul também foi testar aqui o fundo e agora deixa um candlezinho aí de contra-tendência. Nada, Mil, nada, LPS nada, Braskem nada, aqui M Dias. M Dias também vai brigando aí, mas nitidamente no gráfico mensal nós temos aí uma tendência de baixa dentro de M Dias, ó. Zigue-zagues descendentes nitidamente podem ser desenhados aqui em M Dias. Também é outro que a galera gosta muito por causa dos fundamentos, né? Aqui temos Guararapes testando esse fundo também. Raia Drogasil, nada também. Prio, já falamos. Feza, movimento bem legal de Feza aqui se recuperando. Deixou um candle aí de teste em cima da média de 50 períodos. Foi acionado. O mercado também abrindo espaço lá para os R$25. Shu, nós já comentamos, ó como também Shu está bem legal no gráfico mensal. Nós temos aí o papel corrigindo até a média de 50 períodos. Tocando aqui, deixando essa sombra inferior. Ativando esse candle e subindo bem forte. Mills, nada. Eletrobras, nada. Elet, não. Não. Smiles, não. Emiglu, já falamos. Azul. Qual que é esse aqui, galera? Olhem que legal também aqui a B3. B3 eu não tinha visto ainda, mas B3 a gente pode traçar no mensal essa consolidação. Aqui nós temos essa consolidação em B3, aí também esse rompimento aqui, um rompimento aí de amplitude de 49 até 28, dá um rompimento aí de uma amplitude muito bacana em B3. Nada, rede, nada, Inepar, nada. Louca América também, ó, em sidebar em cima da média de 50 períodos. Uzi Minas, Vale, não. Nossa, essa aqui qual que é? Embraer. Olhem esse movimento em Embraer. Quase indo buscar aquela região que eu falei com vocês lá de R$ 4,41. Que queda, que pancada de queda em Embraer. Lá, CSN já falamos. Aqui nós temos a Localiza. Localiza também aqui mostrando força. Itaú já falamos. Itaú, galera, nós temos aqui, para quem gosta de Itaúsa, nós temos um inside, aqui não é sidebar, nós temos um candle testando, 2 candles testando a média de 50 períodos. Aqui poderia ser uma compra de longo prazo para quem gosta, em cima desse candle, caso esse candle consiga superar essa máxima. Notem como mesmo padrão foi testado aqui no passado, nós temos esse teste também aqui, então notem como esse padrão foi repetido muitas vezes no passado, faria todo sentido aí para quem gosta de acumulação dentro de Itaúsa, no longo prazo, aceitar esse tipo de sinal. EQTL, nada, hipermarcas também deixando um sinal bonito, aqui em cima da média de 50 períodos do mensal. TOTUS não, CARD já falamos, CAPR não, Rapvida não, Show não, Agro, olhem que sinal bacana aqui em Agro, nós temos o quê? Nós temos em Agro rompimento de topo histórico, nós temos aqui essa barra que rompe, uma barra vermelha, poderia aqui sim trazer aqui novas compras com stop aqui embaixo, para quem gosta desse ativo. CSMG nada, isso não nada. Unip foi a buscar na média de 50 períodos, mas demonstra fraqueza, vai corrigindo aqui. Sul América, BTOW já falamos, TIMP, SPSP. Aqui a Sabesp, né? Nós temos a Sabesp mostrando também muita força após tocar a média de 50 períodos do semanal. Testando essa região aqui também que era topo rompido, deixou uma barra bem ampla, que aí dá toda a pinta de voltar a testar lá os R$65. Aqui, Brasil Foods, nada. Ering, olhem Ering aqui testando essa região de fundo, importante região aí para Ering no mensal. Importantíssima, caso esse ativo venha a perder essa região aqui, nós teríamos aí só a busca aí dos R$ 8,31 em Ering, e aí se perder também nós temos uma simetria muito baixista em Ering, lá para os R$11, por R$ 1,15. Light nada, Trisul nada, Anima nada, aqui já foi, Bife,
GGBR, enroladaça. Velide aqui rompeu o fundo histórico. Aqui nós temos aí o papel voltando a testar essa região que foi aqui fundo marcado e agora é a região de resistência. Via Varejo, bem legal também o gráfico de Via Varejo. Banco Inter após essa... Deixa eu ver uma coisa aqui em Banco Inter. O mercado foi testar a região de 0,3, nada. Aqui nada. Itube consolidada. Tupi, nada. TRPL. Taesa. Porto Seguro, olhem aqui, para quem gosta também desse ativo para longo prazo, ó, Porto Seguro aqui testa a média de 50 períodos, como foi aqui, como foi aqui, como foi aqui. Então nós temos o quê? Em Porto Seguro, uma possível compra aqui para quem gosta de operações de longo prazo, que é acumulação do ativo, caso o mercado consiga se livrar da região dos R$ 48,00, seria um sinal bem altista para Porto Seguro de longo prazo. Isso aqui, Pardini, Enat nada, JBS nada, Amar, longa tendência de baixa, no caso nada, Dux, testando a média de 50 períodos, Natura nada, aqui Alzo, e acabamos aqui. Temos alguns ativos aí que me chamam a atenção, mas notem, o mercado ainda bem enrolado, pouquíssimos ativos no semanal, no mensal me chamam a atenção. Escaneamos aqui, galera, então, o gráfico mensal, notem que fizemos isso em cerca de 15 minutos, traz aí todo um viés bacana para, se vocês quiserem fazer isso também em casa, acho que faz todo sentido para vocês. Bom, se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, novamente, não se esqueçam do like, vou ficar por aqui. Não esqueçam também de seguir o canal. E nos vemos na próxima semana. Um forte abraço, um excelente mês de junho para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!